Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Anota aí, 1 hora e 1 minuto, dia 11 de fevereiro de 2025. Que Deus abençoe a sua tarde, o seu restinho de dia, a sua noite, né? Você que tá em boa tarde mesmo, para você que tá indo para casa, tenha um bom apetite, né? Que você almoce bem, que você consiga fazer essa refeição, descansar um pouquinho depois do almoço, sempre é bom. Dizem aí os especialistas, aquela sesta, né? Depois do almoço é sempre bacana, sempre bem-vindo. Então faça isso, dê aquela descansada, né? Então é muito bacana você fazer isso e eu sou muito feliz por ter a sua audiência aqui. Anota aí, gente, tempo e temperatura em Arapiraca, 31 graus agora na nossa cidade, possibilidade de chuva 2%. São Pedro deu uma folga hoje para nós aqui, umidade relativa do ar em 55% e vento de 21 km por hora. Essa é a previsão do tempo para hoje. O clima tá bem gostoso, não tá aquele abafado, né? Também não tá frio. Então, que uma terça-feira bem abençoada. E você já sabe, falar em abençoada, terça-feira é dia da Bicho de Patas aqui. E hoje eu recebo mais uma vez aqui a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, médica oncologista, veterinária, titular aqui dessa clínica. E o tema, câncer em pets, mitos e verdades. Já não bastasse estar presente na vida de nós seres humanos, as chamadas neoplasias, ou seja, células cancerígenas podem surgir. E elas podem surgir de forma benigna ou maligna, como em nós seres humanos. Mas ninguém quer ouvir falar disso, né? Pode ser benigno como for, mas ninguém quer ter não, né? Tu não quer também não, né? Eu também não quero ter não. Mas se a gente tiver de ter, que tenha um desse benigno, né? Não? Porque você tira, joga fora e acabou-se. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente não se cuida e com os pets não pode e não deve ser diferente. A gente tem que ficar bem antenado aos sinais. E Pepes, quando não tem os sinais, mas peraí, eu sou radialista, a convidada acabou de chegar aqui, tu pergunta pra ela. Eu só vou perguntar. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, né? Que tema? É um tema difícil até da gente conversar, da gente falar com muitos tutores, que é o temido câncer, né? Mas um tema bastante necessário, porque às vezes, com simples cuidado, a gente consegue aí prevenir essa doença. É verdade. E outra coisa, doutora, a gente já tem falado, seus colegas nutricionistas, eles dizem aqui, e é uma máxima, que a gente é o que a gente come. Eles também, né? E já tem falado, olha, gente, se os ultraprocessados, eles fazem mal pra gente que é humano, você imagina o que é que o ultraprocessado não faz na microbiota de um pet, no corpo de um pet, que tem um metabolismo muito mais rápido, muito mais acelerado, ou seja, eles processam com mais rapidez a absorção de vitaminas, de minerais e de substâncias nocivas à saúde deles. Inclusive, a gente tem um ouvinte aqui, né, doutora, que da outra vez falou que o cachorro dele só come linguiça, né? E ele disse que não tem o que fazer. Tem o que fazer. A gente tem que pensar em tudo, inclusive pensar na saúde deles. Então, doutora, começando aqui, o que é o câncer em pets? Quais são as principais causas? O câncer são as células, né, daquele organismo que começam a se desenvolver de forma diferenciada, né? As células começam a se multiplicar em determinadas situações ou em determinados pontos críticos daquele corpo, né? Então o corpo ele vai reagir, o corpo ele vai agregar outras células que estão livres ali, que a gente chama muito radicais livres, muitas alimentações de forma errada, e outras tantas consequências. Mas o câncer é exatamente isso. É o crescimento exacerbado e desordenado das células do corpo, seja animal, seja humano. Agora, doutora, o câncer é a principal causa de morte em cães e gatos idosos? Ou isso não é uma máxima verdade?
O câncer, hoje a gente tem aí um dado muito importante, que 50% dos animais idosos, eles têm alguma alteração cancerígena. Seja benigno, seja maligno, mas a casuística é muito alta, né, quando a gente vai pensar. Então, acima de 7 anos, que é um pet idoso, ele tem essas possibilidades. Então, 50% dos cães que chegam na idade adulta, eles vão desenvolver alguma anomalia ligada ao câncer. Uhum. Doutora, quais são os cânceres mais comuns por espécie? Por exemplo, em cães e gatos, quais são os mais predominantes? Em nós humanos, nós temos o câncer na mulher de mama. Sim. E nos homens, o câncer de próstata, né? Que são os tipos de cânceres mais que aparecem com maior frequência. E neles, como é que é a incidência desses cânceres? Nos cães, especialmente cadelas, né? O tumor de mama, ela é de maior prevalência, né? A gente tem aí tumores de mama, com 50% dos casos sendo maligno, né? Tumor de mama, sempre que um paciente chega com tumor de mama, a gente sabe que 50% daquele tumor, ele vai ser maligno. Então, isso é um dado muito alto e muito importante a gente considerar também. Os mastocitomas, que são câncer comum, também beira aí em 20% dos casos. Isso quando é ligado a cães, né? Gatos, a gente tem aí 30%, né, de gatos adultos desenvolvendo alguma neoplasia, né, em gatos. A gente sabe muito bem que em gatos a quantidade de neoplasia, a quantidade de animais com câncer é menor, né? Mas, no entanto, é menor, mas é mais agressivo. Então, todo gato que desenvolve uma doença dessa, como o câncer tende a ser muito mais agressivo do que em cães. Tá. Doutora, fugindo do meu script aqui, você é médico oncologista, ou seja, você cuida do câncer em pets. Nós sabemos, eu já falei aqui em relação aos nossos ultraprocessados. Os ultraprocessados, gente, eles podem ser causadores a longo prazo de câncer em nós humanos, de intestino, de estômago, porque no estômago vai aparecer a úlcera se você não tratar. Com o tempo ela pode evoluir, pode se transformar no câncer. No intestino vai aparecer um pólipo, né? E de repente, de algum tempo, se você não cuidar também, ele pode evoluir e se transformar no câncer. Por causa de quê? Da má alimentação. Tem uma relação também com os pets, doutora? Por exemplo, nós temos as ações para os pets, que a gente tanto falou na semana passada. A questão da relação da comida humana, da entrega da comida humana, tanto para cães como para gatos, eles também podem ser causadores. Há pesquisas da oncologia veterinária nessa relação? A relação é direta, tá? Existe sim relação direta entre a alimentação, né, a qualidade da alimentação que é administrada para o seu pet, com o desenvolvimento de cânceres. Não tem inclusive diversos estudos relacionados a isso, especialmente os cânceres que o André falou que é intestino especialmente, né, estômago e fígados. Então, é um câncer ligado mais a essas estruturas corporais. Então, é importante, sim, a gente pensar desde o início, já que a gente fala tanto sobre isso, sobre a metabolização que os animais fazem com o alimento, né? A gente sabe que é até 7 vezes maior que a nossa metabolização. Então, o risco de um alimento hoje ultraprocessado, gorduroso, fazer um dano para esse animal é muito mais alto que para nós, que já tem acontecido tanto, né, André? Infelizmente, a medicina, tanto humana quanto veterinária, tem se descobrido muito. E cada dia aparece um novo alimento, aparece uma nova composição de alimento que faz mal e que causa essas alterações no organismo. Uhum. Doutora, algumas pesquisas que, por exemplo, a previsão para o clima do Brasil esse ano, em 2025, é de temperaturas acima da média. A gente já tem percebido isso. Pouca chuva e seca persistente. O verão pode ser um dos mais quentes da história, dizem aí, né, os meteorologistas. Com intensas variações de temperatura e possibilidade de fortes chuvas. A gente está vendo isso já. Ontem uma concessionária em São Paulo foi completamente inundada. Você viu lá as fotos, né? Exatamente. Uma concessionária de veículos elétricos ficou completamente... Perdeu tudo ali.
Todos os carros ali, com até o teto de água. Eu tenho um primo que mora em Guarulhos, estava conversando com ele hoje, e disse assim: André, eu nunca vi o que eu tô vendo em Guarulhos agora. Eu moro aqui há 20 anos, nunca vi o que eu tô vendo aqui, né? Muita destruição. Por quê? Porque se investe muita coisa nesse país e não se investe em duas coisas: em educação, para o povo largar de ser porco e não jogar o lixo na rua, para entupir as galerias pluviais. E aí você vai culpar a prefeitura, você vai culpar o estado. Quando você pega a latinha, de cerveja, de refrigerante, seja arremessa na rua, o saco plástico, você pega o seu lixo, em vez de comprar uma lixeira, você coloca lá no chão, vem um cachorro que não tem culpa nenhuma, ele tá com fome, ele vai rasgar, a água vai levar, vai para as galerias, e aí você vai falar de quem? Da prefeitura, você vai falar do estado, quando o porco é você. Desculpa, né? Mas às vezes a gente tem que dizer assim, para ver se choca, né? Para ver se... E com todo respeito aos porcos, né? Porque o porco tá ali, ele só vai comer o que a gente dá, ele é um animal, ele não tem racionalidade nenhuma, né? Mas nós temos. E aí, quando entope tudo, eu vou fazer 54 anos, doutora, né? Em agosto, e eu conheço o Riacho Salgadinho desde quando eu me entendo de gente, né? O Riacho Salgadinho em Maceió, todo ano, né? Todas as chuvas que existem, que acontecem em Maceió, é transtorno. A vida inteira é assim, né? Então eu já tenho mais de meio século de vida, ninguém resolveu isso. Parece que entra A, entra B, entra C, entra partido de centro, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, ninguém resolve nada, né? E continua aquilo lá. A leptospirose então vai campear lá na capital alagoana. Só estou dando uma ideia aqui para você entender, né? Por que está acontecendo isso. Aí, temperaturas. O calor deve permanecer acima da média em todo o país. Nos primeiros meses do ano está acontecendo já. O Met Office prevê que em 2025 será um dos 3 anos mais quentes já registrados. Por que eu estou dizendo isso, doutora? Porque tem uma pergunta importante aqui. O câncer de pele é um dos mais comuns em gatos, especialmente os de cor branca. E nessas variações de clima, doutora, onde a gente tem uma incidência muito grande de calor, a gente tem percebido, hoje está até ameno, né? A temperatura está amena, mas tem dia que você vem para cá, você diz, André, que abafado é esse? Quando a gente sai daqui, vem aquele bafo, né? Aquela coisa... Então, por que que esse tipo de câncer ele é mais comum em gato? Porque eles são mais expostos, eles são mais bons vivants da vida, eles vão para night, vão pro dia, para curtir, doutor, e recebem mais raios solares, enquanto os cães eles ficam mais indoor, eles ficam mais dentro de casa. É exatamente por isso. Esse dado, 65% dos gatos que vivem livres, 65% dos gatos que vivem livres, de cor clara, não é só o branco, é de cor clara, mas ele preto com branco, de cor clara, eles desenvolvem carcinoma, que é um tipo de câncer mais comum em pele de gatos. Cães também tem carcinoma, mas os gatos são mais susceptíveis. Então é exatamente por isso. Não é só o gato que é livre, né? Tem aquele gato que é totalmente domiciliado e que ele escolhe um local da casa que pega o sol e passa a maior parte do tempo lá deitado. Então, isso é muito comum acontecer. Até tem um caso muito curioso que a gente pegou nesse gato, carcinoma, a gente procurando entender, e o tutor perguntando, questionando por que ele está com esse carcinoma, se na minha casa ele é apartamento, né? Não pega o sol, e o que está acontecendo? Então, quando a gente foi avaliando e viu a biópsia, que realmente é um exame confirmatório da doença, e ele foi avaliar em casa e investigar o que estava acontecendo. Existia uma pequena janela, né, uma abertura muito pequena, numa região da casa dele que ele não dava conta, e que era por ali que todos os dias ele ficava deitado, né? Então, ele, naquela janelinha pequena, naquele pedacinho, ele conseguiu desenvolver o câncer. Então, é importante conscientizar as pessoas que têm gato de pelagem clara nesse cuidado. Não pode deixar, eles têm preferência por sol, a gente já até conversou sobre isso, são às vezes questões hormonais, genéticas, que eles sentem a necessidade de se expor no sol. Então a gente precisa realmente evitar isso para que não desenvolva no futuro esse câncer. Perfeito. A chamita, quando a gente chega por aqui, às vezes ela está embaixo dos carros, mas ela está na sombra ali. Ela pega uma sombrinha, tem o alicerce ali do escritório, ela também gosta de ficar por ali. Tem uma brechinha assim que ela fica lá, a gente chega, às vezes ela tá por lá.
É isso aí, Chamita. Se cuide porque, né, tem certeza que ela também gosta de sol para se esquentar, mas depois que se esquenta... Depois que esquenta, exatamente. Porque é o Volta. natural, né? Os animais precisam do sol, até para produção da vitamina D ajuda bastante, mas o excesso é que realmente é prejudicial. A chamita, por exemplo, ela é uma pelagem clara, apesar de ter cor mais escura, ela é de pelagem clara. Uhum. Doutora, mitos e verdades sobre o câncer. Primeira, câncer é sempre fatal? Há esperança, doutora, para os pets também diagnosticados com câncer? Com certeza, né? Câncer não é uma sentença de morte, né, minha gente? Câncer é até um aprendizado de vida, eu costumo dizer isso. Por quê? Porque é lógico que ninguém vai querer ter um câncer, ninguém vai desejar isso, não é por aí. Mas já que foi diagnosticado precocemente, especialmente isso, por isso que é importante os exames de rotina, já que foi diagnosticado, quanto mais cedo vem esse diagnóstico, mais rápido é a cura e remissão. Né? Então, é intimamente ligado. Prevenção precoce, cuidado precoce, mais chance de cura no câncer. Tá, quero mandar um abraço aqui pro parceiro da Bicho de Patas, Leonardo, da Vetnil. Um grande Tá abraço, meu amigo. Léo, um grande abraço para você, apareça, seja sempre bem-vindo aqui, quando tiver novidades. A Bicho de Patas é Vamos nossa... convidar o Leonardo, né? é verdade. Leonardo, vem pra cá. É veterinário É também, veterinário também. né? Tudo bem. E aí, representante da Vetnil em todo o estado de Alagoas, né? Também. Então apareça, seja bem-vindo. Doutora, outra pergunta aqui, outro mito e verdade. Tumores benignos nunca podem se transformar em malignos. É mito, né? Infelizmente, se um tumor benigno ele não for tratado e diagnosticado adequadamente em tempo, né? Às vezes a gente vê aquele cão com aquela verruga que as pessoas costumam até popularizar, isso é só uma verruguinha. E não é, quando é às vezes um papiloma que está de origem benigna naquele momento, mas que a qualquer momento ele pode se desenvolver, porque uma peça lá, é um local que está com a vascularização comprometida, e aquilo vai terminar segregando mais células malignas, mais células, tendendo a ser uma neoplasia maligna no futuro, sim. Então, muito cuidado com aquelas manchinhas de pele, com aqueles nódulos que a gente acha que é comum. Não ache que é comum, não. Tá. Castração, doutora, previne câncer? Verdade, tá? Especialmente, por exemplo, cadelas, eu vou dar um exemplo, que hoje existe o consenso de tumor de mama, onde diz o seguinte, isso são estudos e relatos científicos, né? 90% de chance de uma cadela castrada antes mesmo do primeiro cio, isso para pequeno porte, eu sempre falo. Pequeno porte, castradas, realizar a esterectomia antes do primeiro cio, a gente tem uma chance de 90% dessa paciente nunca desenvolver um tumor de mama, por exemplo, né? Se ela for castrada no segundo cio, essa casuística, essa porcentagem cai para 60%. Então, você veja como é importante a gente pensar em castração, tanto de macho quanto de fêmeas, já na fase jovem, não esperar pela fase adulta. Mas, um parêntese, se seu pet já está na fase adulta, né, já é um pet idoso, ele também pode ser castrado, porque quanto antes você faz isso, as chances vão realmente diminuindo dela ter, ou ele ter, qualquer alteração cancerígena. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar nossa água aqui, né? Vou pedir um cafezinho pra Janaína também, cafezinho da Janaína é sempre bem-vindo, cafezinho coringa, né? Então tá, não sai daí não, a gente volta já no intervalo do YouTube, fica aí, permaneça, compartilhe, dê o joinha, compartilhe com a sua família e com os seus amigos, né? E se inscreva no nosso canal NN Play, estamos aí quase perto dos 70 mil inscritos, eu acredito que esse final de semana aí com a rodada do Alagoano, já chegue lá, o único canal do YouTube que está liberado para você assistir de graça, com exclusividade, a transmissão do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, o assunto é câncer em pets, mitos e verdades, com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, que está aqui comigo ao vivo e em cores. Estamos também no YouTube, você entra aí e coloca aí NN Play e você vai ver imagem e som ao vivo aqui. Doutora, uma pergunta em relação aqui, se o meu pet está comendo e brincando, ele não pode ter câncer, é mito ou é verdade isso? É mito, né? Então, a maioria dos cânceres, eles não tem, o paciente ele não sente dor, né? A maioria do câncer não sente dor. 50% dos tumores hoje são descobertos tardiamente, né? Então, já pensou se esses 50% desses animais sentisse alguma dor, algum desconforto e fizesse com que esse tutor procurasse o atendimento médico? Então, não, a maioria não sente dor, a não ser em estágio avançado, né? A não ser que esse câncer já esteja comprometendo parte do organismo ou mesmo em pele, por exemplo, esse tumor esteja ulcerado, né? Ele ulcera, ele estoura e aí sim o tutor vai começar a se preocupar e vai começar a notar porque aquilo vai começar a ficar fedorento, enfim. É importante que a gente faça esse diagnóstico precoce, que a gente faça esse acompanhamento. Os cães adultos e idosos precisam ser acompanhados a cada 6 meses, né? De fazer pelo menos um check-up, porque são nessas condições que a gente consegue, ou pelo menos tenta diagnosticar algo e informar se está indo tudo bem ou se tem algo errado. Uhum. Doutora, a quimioterapia deixa o pet muito debilitado? Um dado muito curioso, entre 75% e 78% dos animais que são submetidos à quimioterapia não tem sintoma clínico nenhum. Então, quando alguns vêm apresentar, como por exemplo, uma diarreia, um vômito, né, uma gastroenterite, são sintomas mais comuns, mas também tendem a ser leves. É diferente, muito diferente dos humanos, que, por exemplo, perde cabelos, né? Tem essa perda, e dos animais isso não ocorre, exceto por alguma outra deformidade, algum outro problema que esse animal venha apresentar, né? Algum outro distúrbios, mas a maioria dos animais eles não tem sintoma clínico pós-quimioterapia. E mais uma vez, informo, o que acontece muito é que a quimioterapia já vem no estado extremamente avançado. Né? O paciente já não está bem clinicamente, ele vai ser submetido a uma sessão de quimioterapia, às vezes extremamente agressiva, e isso tende a ocasionar alguns sintomas, sim. Mas a maioria tolera muito bem. Tá. Doutora, cães e gatos fumantes passivos, ou seja, o tutor ou a tutora fuma e, consequentemente, eles vão ter que inalar. Aliás, eu não sei porque uma pessoa fuma, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje é tão pouco, né? Que bom que ainda a gente bem, vê tão pouquíssimo. Mas aí agora vai evoluindo, tem o vape, né? Que mata tanto quanto o cigarro comum, né? Eu não entendo, né? O governo proibiu já faz um tempão aquelas... Eu sou do tempo, doutora, que as companhias de cigarro patrocinavam os carros de Fórmula 1, né? Tinha lá, não vou dizer a marca aqui não, para ninguém... Era o auge, né, André? Era o auge, até o próprio carro do Ayrton Senna tinha uma marca de... uma Lotus preta do Ayrton Senna, tinha uma logomarca, era toda cheia da logomarca da fabricante de cigarro, e graças a Deus, isso aí tá sumindo, né? Então, cães e gatos fumantes ou filhos de tutores fumantes, doutora, eles são passíveis de ter câncer? São passivos de ter câncer, sim. Aqueles fumantes passivos, né, que a gente fala, o coitado nunca botou um cigarro na boca, mas ele convive com aquele tutor que fuma, né? Que muitas vezes fuma dentro de casa, não tem uma área externa e acontece isso, né? Então isso pode acontecer e inclusive não só fumaças de cigarro, qualquer tipo de ambiente que tem aquela fumaça, seja acontece muito em grandes centros urbanos, com fábricas, e que os humanos também estão sensíveis a isso. A gente tem muito histórico, muita história, sabe, André? De pacientes, inclusive em outras cidades, falando em capital, em São Paulo, os colegas sempre comentam que às vezes um tutor que mora em determinada região termina adquirindo câncer em pulmão e ao mesmo tempo que descobre o câncer no animal também. Então isso acontece, né? É muito importante que a gente tenha essa consciência do fumante passivo e daquele animal que ele tem acesso à fumaça de alguma forma. E uma observação importante é que gatos,
eles têm 3 vezes mais chances de adquirir, de desenvolver um carcinoma escamoso em região de nariz e em região de boca, decorrente de fumaças e fumantes passivos também. Tá respondido aí. Doutor, o câncer, eu tenho 2 pets. São 2 cães ou 2 gatos, ou um cão e um gato, enfim. Então, o câncer, ele pode ser contagioso entre os pets? O câncer, ele não é contagioso, tá? O que é contagioso, por exemplo, são as variações, na verdade, são as doenças que em contato com o câncer potencializa alguma coisa. Como, por exemplo, a FeLV, que é uma doença extremamente contagiosa de gatos, né? Que tendem a se desenvolver no futuro algumas neoplasias também ligadas a isso. E os papilomas vírus, né? Que são papilomas também transmitidos por vírus, que podem ser transmitidos entre gatos e que isso no futuro desenvolva um câncer. Isso é muito comum acontecer, especialmente em gatos. Mas o câncer não é contagioso. Tá, foi haver um tipo de uma leucemia. Exatamente, né? é isso mesmo. Dos gatos, né? Uma leucemia felina. A leucemia felina, a FeLV. Doutora, se o câncer, se meu pet tem câncer, não há nada a fazer. Ah, doutora, o que fazer? 40% dos cânceres em cães são tratáveis. Então, a casuística é grande. Aqueles animais que desenvolveram câncer, que foi encontrado um câncer em uma fase da vida, seja na fase inicial ou terminal, a média é 45%, eles são tratáveis. Né? Por isso que, mais uma vez, a gente bate na mesma tecla. Vamos fazer a prevenção antes que isso se torne algo que a gente não consegue mais acompanhar. Mas, André, quando o câncer mesmo agressivo, ele é diagnosticado, sempre há a qualidade de vida. O que a gente precisa manter é um pet bem tratado, que ele tenha qualidade de vida sobretudo, né? E que ele viva bem, mesmo que tendo doenças que, por exemplo, temos 2 ou 3 meses de vida. Existe sim, infelizmente. Mas quando bem tratados, quando acompanhados, com toda a cautela e com todo o tempo também, né? Porque por isso que a prevenção sempre fala primeiro, a gente consegue bons resultados desse paciente. Doutora, câncer só ocorre em pets idosos ou isso é invariável? Pode acontecer com cães e gatos mais jovens? Pode acontecer com cães de cães mais jovens, especialmente aqueles tumor cutâneo, tumor de pele, são os mais comuns, né? Hoje, 10% dos animaizinhos que desenvolvem câncer, eles desenvolvem câncer com menos de 5 anos. A gente sabe que em filhotes, né, em animais jovens que eu falo, a partir de 1 ano de idade, ele também pode desenvolver alguma neoplasia. Claro que é uma neoplasia mais agressiva, né? Ela se desenvolve mais rápido, assim como em crianças, mas que também, quando diagnosticado corretamente, ela consegue ter uma sobrevida e uma cura muito mais alta do que um pet adulto. Doutor, o diagnóstico de câncer e o tratamento, eles se dão através de exames de imagem, exames de sangue, como é em nós humanos? O diagnóstico, hoje o padrão ouro realmente é a avaliação daquela peça através de uma biópsia, que às vezes a gente não consegue fazer imediatamente, mas nós temos as citologias oncóticas, né? Os exames histopatológicos, que através da biópsia é o padrão ouro realmente de se fazer um diagnóstico. Mas existem os exames complementares, são aqueles que nos dão os primeiros sinais, né? Um exame de sangue, a gente consegue visualizar algumas coisas. Um exame de raio-x, um exame de ultrassonografia, uma tomografia, né? Então, são exames complementares que irão nos ajudar a ainda mais acelerar esse processo de busca pela doença. Doutor, apenas 10% dos tumores em cães são detectados precocemente. Por quê? Subnotificação, os tutores não levam os seus cães ao veterinário com frequência, ou pelo menos com a frequência que devem levar para investigar e aí sim, possivelmente se detectar um câncer até de forma precoce. Exatamente isso. A demora, né? A falta de diagnóstico e a rotina nesses pets, né? Uma rotina de fazer um exame, eu não tenho condições de fazer periodicamente, mas assim que você tiver a possibilidade de levar esse paciente para uma avaliação, a gente tem muito mais chance de diagnosticar e de tratar corretamente. Esse dado é muito importante. 10%, né, dos animais, dos cães são detectados precocemente.
Pouquíssimo. É verdade. Doutora, quais são as taxas de sobrevivência por tipo de câncer nos pets? A gente tem uma relação, por exemplo, de alguns tipos de câncer, né? Desde o mais agressivo ao que a gente fala o mais tranquilo, vamos dizer assim. Hoje, os linfomas caninos, com quimioterapia, 80% dos animais entram em remissão, né? Esse é um dado muito alto. E com sobrevida, falando em linfoma, de até 5 anos, né? Então, às vezes, quando acontece isso, é um paciente que já é idoso, né? Mas já pensou, ele tem uma sobrevida de mais 5 anos, então isso é uma melhora muito grande na vida dele, com qualidade de vida, tá? A gente tá falando aqui, não é um animal sofrendo por 5 anos, é com qualidade de vida, né? Tumor de mama, se detectado precocemente e removido, a taxa pode chegar a 90%, né? De cura, né? De cura completa. Então, outra vez, é uma taxa muito alta, né? A gente tem aí câncer de osso, por exemplo, que são os osteossarcomas. Esses são um câncer mais agressivo, de mais difícil diagnóstico, muitas vezes, e que ele tem uma sobrevida muito baixa, chegando numa variação entre 1 e 2 anos de idade. Hemangiosarcomas, né? A gente tem aí vários tipos de hemangiosarcoma. Tem hemangiosarcomas, a maioria dos hemangiosarcomas, a gente consegue já no procedimento cirúrgico uma cura de 100%, né? Então, mais uma vez, o cuidado de avaliar, cuidado de fazer a detecção precoce. Assim como temos hemangiosarcoma extremamente agressivo, que consegue entrar em metástase, por exemplo, né? E pegar outros órgãos. E aí a gente tem uma sobrevida muito baixa. Doutora, se falando dos cães, né? Tem algumas raças que têm mais predisposição para o câncer ou isso não existe? Os pastor, por exemplo, ele tem uma maior predisposição para o câncer para os osteossarcoma, que são alterações pastor e Rottweiler, né? Nós temos os poodles, por exemplo, com muita incidência de câncer de pele, né? Acho que teria assim o número 1, os Rottweiler, mas os pastor realmente são de maior incidência nesse tipo de câncer. E os gatos de pelagem branca, que tem uma incidência também muito alta. Doutor, existe uma maneira de prevenir o câncer nos pets e como faz essa prevenção? A prevenção é o cuidado e trabalhar com toda a prevenção da saúde animal, né? Quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em prevenção de muita coisa. A detecção precoce dessas doenças através de exames, né? Então, a gente fazendo exames periódicos, uma alimentação balanceada, né? Isso também influencia muito, né? O controle de carrapatos, não que o carrapato ele vá levar a prevenção de um câncer, mas, por exemplo, uma doença transmitida pelo carrapato, ele vai deixar um paciente mais debilitado e ele vai ajudar aquele paciente a desenvolver algumas doenças, né? Hepáticas, renais, que no futuro podem sim desenvolver e ter um câncer. Então, toda a prevenção básica de cuidado com esse paciente a gente precisa ter. Doutora, a obesidade está ligada a um aumento de 30% no risco de câncer em cães. Isso é uma maneira de também evitar o alimento humano para eles e também outras formas de alimentá-los que não sejam as corretas, né? Exatamente. O controle da quantidade de ração, que tipo de alimento você está dando para ele, se industrial ou se natural, né? O que a gente cozinha, mas que seja dado com equilíbrio. Doutor, o câncer é uma sentença de morte para os pets? Jamais. O câncer precisa ser visto como o início de uma nova etapa para esse animal, né? Para esse paciente. O câncer tem que ser olhado para um animal com compaixão, né? Entendendo que ele chegou nessa fase, infelizmente, e que a gente não pode abandoná-lo. Que a gente precisa contar com o nosso amor, eles estão contando com o nosso amor, com o nosso carinho, com um olhar diferenciado e tentar, né, ver a melhor forma de como é que esse paciente ele vai se desenvolver ao longo do tempo, né? Mas não é uma sentença de morte nem para os animais, nem para nós humanos. É uma outra mudança de vida completamente diferente. E quais são as chances, doutora, do meu pet ter câncer?
Se um pet ele é um idoso, né, ele aumenta as possibilidades de ter câncer. Se ele é um pet de cor clara, que tem exposição ao sol, que gosta de abusar do sol, então ele também é um propício. Se ele é um pet de grande porte, também a gente precisa ter muito cuidado, especialmente com os cânceres de osso, porque são cães que têm um desenvolvimento ósseo muito grande e que no futuro eles podem, né, ter alguma anormalidade dessa. A alteração genética também, alteração genética, é importante saber como foi um antepassado desses familiares do seu pet, se teve algum histórico de câncer. Então são essas características. Uhum. E a gente só tem como saber, doutora, se fizer os exames, se levá-lo à clínica e não é achar nada, né? Porque como em nós humanos, doutora, o câncer vai doer também nos pets, vai provocar dor, embora eles não consigam falar. Exatamente. É pensar no cuidado, né? No cuidado do outro, né? Que é um outro ser que está ali dependendo da gente, exclusivamente nosso. Especialmente da responsabilidade que o tutor tenha com esse animal. Então é preciso entender que todo mundo envelhece, que todo mundo passa por situações, que aquele seu animalzinho está ali com você há quantos anos, né? Que você tem um amor por ele e que você precisa cuidá-lo, que é uma responsabilidade sua. Muito bem. Comecei com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. Tá, tem 2 unidades para você aqui, uma no Ouro Preto. Vou passar o número para você aqui, entrar em contato com a unidade Ouro Preto. Tá, que é o 99663-1166. E na unidade 24 horas, 98865-0800. Amanhã tem Spa Day Cat na unidade 24 horas, né, doutora? Tem. E tem o Folia de Rua. Ó, você que tem o seu pet, dá para você fazer uma boa ação. O Saúde em Foco tá nessa, viu, gente? Tá aí na tela. bichodepatas.al. Você segue aí, tem várias dicas. Lá na Bicho de Patas você vai encontrar remédios, vacinas. Tá aí o Spa Day Cat na tela para você assistir. É o banho do gato, gente, tá? Banho morninho, que eles não vão se assustar. Não tem contato com os cães, uma salinha isolada para eles, tá? Tem Fellingway. E aí tá o convite aí para o bloco Folia Pet 2025. Deixa aí, Marcão, segura aí. Todo pet merece respeito, diga não ao abandono animal. Doutor, explica pra gente, porque o Folia de Rua é dia 15, sábado agora, né? Já tá aí, o Saúde em Foco tá nessa aí, tem um monte de gente participando aí também, vários aí, a Vetnil tá aí também com o Leonardo, né? Assim com você, a Fórmula Natural, outros aí. Pode falar um pouquinho, doutora, sobre isso. Traga seu abadá por 5, troque seu abadá por 5 quilos de ração. Para quem é essa ração? Como é que vai funcionar? Pronto, que bom a gente falou sobre esse assunto, sobre Folia de Rua Pet. Na verdade, sobre Folia de Rua em Arapiraca, que o bloco Folia Pet está lançando. E desde o ano passado a gente trouxe essa proposta, que é ajudar, né, que é retribuir um pouco da nossa solidariedade e ao mesmo tempo cair na folia. Então o bloco é para você, mas quem ganha são os animais de rua. Então toda ração seca, 5 quilos de ração você pode fazer a troca pelo kit folião, que a gente chama o kit folião, é a camisa junto com o kit folião, e você faz essa troca. Eu quero agradecer muito Saúde em Foco, que topou, né, nossa aventura, que deu tudo certo, que tá dando tudo certo, e que a gente vai alimentar muitos animais de rua e todos irão ganhar nesse final, né? Então procure uma das unidades Ouro Preto lá na Baixa Grande. Você vai trocar 5 quilos de ração pelo seu abadá, né, doutora? E estamos com pouquíssimas camisas já. Vai ser agora um número muito reduzido, já está todas em andamento, graças a Deus, muita coleta, muita ração. E agora tem poucas. Corra para garantir a sua. E se você puder, gente, né? Sempre que você vê um cãozinho de rua, que ele tem um lugarzinho, que você sabe que ele fica naquele lugarzinho, né? Compra um pouquinho de ração, compra um comedourozinho, água. Quando você passar por ali, vai abastecendo, vai trocando, né? Eles já são abandonados. Segue aqui nosso pedido de novo aos nossos representantes da Câmara Municipal, a nossa Prefeitura, que pensem na vida desses cães, né? A gente tem uma cidade tão bacana, né? A cidade tá bacana, tá legal, tá asfaltada, tá sinalizada, né? Pedir aos nossos representantes aí que pensem, né? Pensem um pouco mais, não é somente castrar e devolver para a rua, mas castra e devolve para a rua, eles ficam ali à mercê de atropelamentos, de acidentes, né?
até para se defender também, atacar as pessoas, morder as pessoas. Tem gente também que aí faz maldade, como a gente já viu aí. Então, pedir aí aos nossos representantes que pensem um pouco também na vida animal, né? Eles estão aí, são dóceis, a maioria deles, 95% desses cães de rua são dóceis. Você chama, ele vem receber. Tudo que eles querem é um carinho, né? Doutora, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, se Deus permitir. Muito obrigada. Até a próxima terça. Contribua, viu, gente? Olha, amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista da Climag, e olha o tema. Esse tema aí vai fazer muita mulher ficar com o cabelo em pé, viu? Aliás, vai ficar a mulher ficar sem cabelo. Olha aí. Tema de amanhã. Perdendo pelos das sobrancelhas. Cuidado. É tudo que eu posso lhe dizer. Foi a doutora Larissa que escolheu o tema, tá? Perdendo pelos das sobrancelhas. Cuidado. Amanhã você vai ficar sabendo por quê. 13h, aqui no Saúde em Foco. O programa mais saudável do rádio do Brasil, do YouTube, do Instagram e do Spotify. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau.